Glória a Deus. Entenderam tudo? Melhor obedecer do que? Mas na boca da gente isso é tão fácil de falar, agora de cumprir, não é? Tem gente que você acaba de falar, quando eles viram as costas, ele já está fazendo tudo diferente do que você ensinou. Nós vamos... Aleluia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o agir sobrenatural de Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas já tem uns 2 ou 3 vezes que eu estou mudando de lugar, porque eu não tenho lugar aqui. A gente começa a entrar no automático, até para sentar só senta num lugar. E essa questão do automático vai nos afastando do sobrenatural de Deus, porque nós nos tornamos mecânicos, começamos a agir já de forma automática, e Deus não trabalha dessa forma. Nós precisamos ativar a nossa fé. Ativar a fé. Há pouco nós já ouvimos aqui a respeito disso. Deus já delegou à igreja a autoridade, ou não? Sim. Foi só os pastores? Não. Foi a igreja toda. Mas por que a maioria das pessoas não assumem isso? Nós precisamos entender e assumir. Porque Ele nos separou, Ele nos chamou e nos separou e nos deu autoridade e nos delegou essa autoridade para que a gente vá e cumpra o que Ele mandou cumprir. Ide, curai os enfermos, expulsai os demônios, fazei os sinais, anunciai a palavra de Deus com autoridade. Mas existe uma certa inibição para se cumprir essa verdade, mas nós não temos inibição para pecar. Para pecar a gente não é inibido, a gente peca. Quando é para obedecer, não, eu fico, cheio de dedos, cheio disso. Nós precisamos deixar que o Espírito de Deus nos use. Aleluia. E Ele quer nos usar de maneira sobrenatural. Coisas extraordinárias, miraculosas. Acontecia na vida dos discípulos e tem que acontecer na nossa vida. Não pode ser diferente. Porque o nosso Deus não mudou. Nós é que temos mudado. E sabe por quê? Ou melhor, sabe que para acontecer isso, daqui a pouco eu vou ler a palavra, nós precisamos de 2 coisas muito importantes. Primeiro a fé, e depois a unidade. Porque nós não trabalhamos sozinhos. Nós somos um corpo. E nós dependemos um do outro. Para que um vá, os outros têm que orar. Quando a igreja enviava Paulo, a igreja impunha as mãos e ficava orando por ele. Pedro, a mesma coisa. Então a igreja tem que ter esse mecanismo de oração constante, ininterrupta, uns pelos outros, entender que somos um corpo unido, uniforme, que tem que ter o mesmo foco, a mesma intenção, pensamento e desejo. Vamos usar aqui uma metáfora. Se você saísse aqui pela rua e de repente visse um braço andando pela rua, o que você ia fazer? Você, Flozinha? Qualquer um de nós. Um braço andando sozinho assim. Aí chegasse lá na frente, tinha uma perna sozinha andando. O que você ia fazer? Irmãos, olha, a gente dá risada, mas é muito grave. É muito sério.
Porque Deus nos fez um corpo, e o braço não pode estar distante do corpo, a perna também não. Nós precisamos entender isso para que o poder de Deus se manifeste, porque é na unidade. Essa semana uma irmã me manda uma mensagem. Foi uma pessoa que eu ganhei para Jesus, e hoje ela mora em Portão e congrega numa igreja lá. E ela entrou no grupo de intercessão, e ela falando: pastor, eu estou sofrendo demais, porque é uma divisão, é uma competição terrível. O que eu faço? A palavra de Deus diz que não convém ao homem de Deus, à mulher de Deus, contender. Essas pessoas que estão ali, elas não entenderam o reino de Deus, porque Deus não opera na divisão. O reino dividido não subsiste, não opera. E quando a igreja está entrando no conformismo e no automático, é porque está havendo divisão, ainda que não se perceba. Talvez não estejam disputando um com o outro, mas o coração está para lá e o outro está para o outro lado. Não estão focados na mesma intenção e desejo, não estão focados na vontade de Deus. E a gente começa a se acomodar e nada acontece. Nada acontece. Porque Deus quer uma igreja fervorosa, uma igreja cheia do Espírito, e a igreja só pode ser cheia do Espírito se ela tiver uniforme, porque a igreja significa eclésia, assembleia, um povo reunido e unido. Amém, glória a Deus. Não é só um ajuntamento dia de quinta-feira ou dia de domingo. Nós não podemos ser só um ajuntamento. Nós somos um corpo. Um depende do outro, nós dependemos um dos outros, nós precisamos um dos outros. A igreja, o corpo é que edifica o corpo, um edifica o outro, um coopera com o outro. No livro de Atos, pelo menos 3 vezes, a palavra de Deus diz que os crentes lá se reuniam, oravam e o lugar tremia. Oh, glória. Sabe por quê? O poder da unidade. Porque um Deus faz combater 1.000, 2, 10.000, nesse exponencial 3, 100.000, 4, 1 milhão. É um poder exponencial multiplicador de poder de Deus, de graça de Deus sobre aqueles que estão unidos. Deus é o Deus do coletivo. Ele disse assim: onde estiverem 2 ou mais em meu nome, eu estarei. Ele não disse onde estiver um, ele disse onde tiver 2 ou mais, onde tiver unidade. É melhor ser 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Se um estiver com frio, o outro aquece. E tem muita gente com frio espiritual, frios espirituais, estão precisando ser aquecidos pelos outros, já esfriaram espiritualmente. Às vezes frequentam até a igreja, mas espiritualmente estão frios, não tem disposição para orar, não tem disposição para meditar na palavra. Você sabe que horas eu meditei nessa palavra aqui para pregar hoje? 5 da manhã. 5 da manhã. Eu sei que eu tenho que ministrar hoje, o dia todo eu trabalho. Eu fico na mente, mas eu já meditei 5 da manhã e fico com ela aqui, ó. Onde eu estou, eu vou trabalhando e orando. Para chegar aqui, eu não vou chegar aqui, vou falar o quê? Eu tenho que falar daquilo que eu me alimento. O Espírito de Deus coloca e a gente vai se alimentar para poder alimentar os outros. Glória a Deus. Senão não vai. Abra aí a sua Bíblia, a Bíblia em Atos 12. Essa semana, ontem, no nosso reunião na empresa, todos os dias nós temos uma palavra de manhã. E nós falamos sobre o que hoje o mundo vive. O mal do século é a depressão. Os seres humanos estão a cada dia mais egoístas e mais distantes de Deus.
Cada dia a iniquidade tem aumentado, a promiscuidade, e quanto mais isso aumenta, mais existe afastamento de Deus, porque Deus, Ele não comunga com o pecado. E muitas pessoas estão caindo na depressão porque eles esqueceram de buscar a palavra e de cumprir a palavra. Porque aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. A casa fala da nossa vida, como nós estamos edificando a nossa vida espiritual. Em um alicerce sólido, firme, estamos cuidando da nossa vida de fato, estamos buscando dia após dia a edificação pela palavra, procurando ouvir e cumprir a palavra e obedecer a palavra. Nós estamos nos fortalecendo a cada dia, nos revestindo do poder de Deus, nos armando com as armaduras de Deus, para que no dia do conflito, da aflição, da batalha, da guerra, eu esteja preparado para enfrentar e vencer. Porque senão estaremos edificando sobre a areia, sem fundamento sólido, firme. E no dia da adversidade a gente não suporta, e muitas pessoas estão indo para a depressão por isso, estão se abatendo, entra a angústia, a aflição e terminam indo para a depressão, porque edificaram a casa de maneira errada. E a gente tem falado muito sobre isso aqui, a gente tem falado a respeito. Olha, aqui nessa igreja tem muita palavra. Agora, o que mais me assusta nos nossos dias, por onde eu ando muito, né, e eu viajo, é o descaso com a palavra de Deus. Você conversando com crentes e falando da palavra e mostrando a palavra, mostrando os princípios de Deus, e a pessoa diz: não, mas eu não acho que é assim não, eu não penso assim não. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, você não tem que pensar do seu jeito, você tem que pensar segundo a palavra. Por isso que ele disse: medita de dia e de noite. A mente tem que estar na palavra, o que interessa é a palavra, o poder está na palavra, quem santifica é a palavra, quem vai nos levar para o céu é a palavra. Não é achismo, não é ideologia de homens, é a palavra. Então, quando eu sou confrontado pela palavra, eu preciso aceitar o confronto, dizer eu que preciso me consertar, que a palavra não precisa de conserto, ela é perfeita, ela é pura. E a gente precisa temer a palavra de Deus. Amém? Atos 12, nessa ocasião, deixa eu pedir eu vou pegar meu auxiliar aqui, porque nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja estava dormindo intensamente e não orava por ele. Ah, não é assim não? Mas a igreja orava intensamente, diga intensamente, a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele.
Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Amém? Amém. Pode sentar-se. Então observe que esse é um sinal miraculoso, é um agir sobrenatural de Deus, e esse agir, ele tem tudo a ver com o posicionamento da igreja. Havia um líder preso, um outro líder já havia sido morto, e isso estava alegrando o coração dos judeus, e Herodes, sabendo disso, para fazer média com os judeus, estava perseguindo mais. Então, a igreja estava unida em um mesmo propósito. A igreja, ela sabia o seu papel principal. A igreja não ficou apática, não ficou esperando, eu entreguei na mão de Deus. Não, ela estava agindo da maneira que havia sido ensinada a agir. Unir-se para que o milagre viesse a acontecer, para que o seu líder fosse liberto. E Pedro, ele estava tão confiante que ele foi dormir, mesmo sobre cadeias. Pedro, além de estar preso em um lugar fechado, ele estava acorrentado. E ainda havia 16 soldados para guardar a prisão, para que ele não escapasse. Mas eu quero dizer para você que o Deus que nos separou e que diz que nós somos o seu povo eleito, quer dizer que você não é candidato a nada. Ou tem alguém que é candidato aqui aí para o céu? Porque se você é candidato, você pode não ser eleito e não ir. Mas o Senhor diz que nós somos eleitos de Deus, nós já fomos eleitos para ir reinar nos céus. Então, Pedro, ele sabia que podia contar com a igreja, porque ele convivia naquele meio, andavam juntos, se alimentavam juntos, batalhavam juntos, estavam sempre em oração, buscando o reino de Deus. Aleluia. Irmãos, nós somos tão difíceis. Pensa num povinho difícil. Eu falo, sabe por que eu falo isso? Não é por causa de você, é por causa de mim mesmo, que eu luto comigo o tempo todo, que eu sei que o meu maior inimigo não é o diabo, ele foi vencido por Jesus, e Jesus me deu autoridade sobre toda a obra dele. O meu maior inimigo sou eu, é contra ele que eu luto o tempo todo, é contra mim mesmo. E se nós não nos vencermos, nós não vamos conseguir viver como corpo. Vamos viver como um ajuntamento. E o Senhor não gerou um ajuntamento, Ele criou um corpo uniforme, perfeito, em que Ele é o cabeça, e o cabeça conduz, gera e guia o corpo. Esse corpo precisa compreender essa verdade. Nós temos que estar sujeito ao cabeça, nós temos que nos submeter ao cabeça, nós temos que nos humilhar ao cabeça, nós temos que obedecer ao cabeça. É Ele que tem que reinar, é Ele que tem que controlar, é Ele que tem que conduzir tudo, não somos nós. Aleluia, aleluia. Não somos nós. Outro dia,
Eu disse, ó Deus, eu vou tomar essa decisão. Eu já estou cheio desse negócio aqui. Lá com a empresa que eu trabalho. Falei aquilo e daqui a pouco o Espírito de Deus começou a ministrar meu coração. E às vezes Deus fala com a gente, parece que Ele está sendo irônico até. Como se Ele dissesse assim, você está poderoso, hein? Tá tomando decisão assim, está poderoso. É como se houvesse uma coisa como se fosse uma ironia de Deus. Sabe o que acontece? O soberbo Deus abate. Na hora que a soberba quer vir, que eu percebo, eu logo desço. Enquanto é tempo. Deus me perdoa, eu falei besteira. Tem misericórdia. Tem que descer logo. Porque a soberba às vezes vem, se você deixar ela aí, já foi. Vai cair. Porque o homem cai, não é quando adultera nem quando bebe, é quando a soberba entra no coração, então ele cai, aí vem as consequências da queda. E tem muita gente que já caiu há muito tempo e não percebeu, já está distante de Deus, por isso que está frio espiritualmente, por isso que fala coisas que não deve, faz o que quer, não obedece a nada, porque já está caído, a soberba derrubou. Só que essa igreja é um exemplo para nós, porque essa é uma igreja uniforme, ela tinha unidade, ela se preocupava uns com os outros, ela dividia os bens uns com os outros, elas tinham a mesma intenção, um desejo e propósito, era o reino dos céus, não eram as coisas da terra, eles estavam deixando tudo que era terreno. Glória a Deus. E então essa unidade gerou poder, um poder miraculoso, em que Deus manda o anjo, e o anjo entra naquela prisão, e observe que começa a acontecer os milagres. Ele entra, fala com Pedro, e ele orienta Pedro o que Pedro deveria fazer. Eu acho que se fosse nos nossos dias, a gente ia dizer, não, eu estava dormindo aqui agora, vai me acordar. Me acordar aqui, estava bom o sono. Deixa para depois. De madrugada me acordar? Não, depois. Questionava. Mas ele começa a passar orientações para Pedro. Quando ele chega, as cadeias se quebram. Ele disse, agora levanta-te. Depois calça as sandálias. Depois pega a capa, e agora vem e me segue. Aleluia. Orientações. Ninguém pode viver na terra sem orientação. Por isso que nós precisamos de mentores, pessoas que nos aconselhem, pessoas que nos dê direcionamento, pessoas que já trilharam o caminho que nós queremos trilhar, já passaram e conhecem para nos dar a direção. Eu converso muito com os meus filhos e é tão engraçado, né? Porque às vezes eles querem ensinar a gente sem conhecer nada. O mais novo, então, de 23 anos, é perito em conversa. Não, pai, mas olha, pai, sei o que, tem que ser assim e tal. Digo, meu filho, vem cá. Você precisa passar pela faculdade que seu pai passou, a faculdade da vida. Você não conhece nada ainda. Ainda não conhece nada. Você precisa descer para conhecer. Que é a humildade que ensina. É aprender com os outros todos os dias. Aprender até com uma criança. Porque o orgulhoso, ele não quer aprender. Ele acha que sabe tudo. Ele quer ensinar tudo que ele nem sabe. Tem que descer. Tem que descer. Eu hoje orientava uma colega de trabalho, ela desesperada, se achando incapaz, e eu disse para ela assim, você é capaz, você é capaz, você só precisa ter humildade para aprender.
precisa se abrir para o aprendizado. E só vai, porque para você aprender você tem que descer. Às vezes você tem que se humilhar. Anos atrás, e você sabia que Deus permite a nossa humilhação para quebrar o nosso orgulho? Por isso que Jesus diz assim, ó: vinde a mim todos vós, ó, olha o que diz, a gente precisa ler a Bíblia entendendo o que está dizendo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. A gente está achando que é só o lado do mundo. Não. Ele diz assim, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso. Então a sobrecarga, a agitação, não é? A luta, essa briga, essa inquietação, é o orgulho que está se sobressaindo. Mas quando aprendemos com Jesus a ser manso e humilde de coração, então vem o alívio. Porque o que causa a angústia é a falta de humildade. A igreja está focada aqui, está sendo perseguida, fortemente perseguida. Aqui era uma perseguição ferrenha, para matar os crentes, mas ela não perdeu o foco. Ela não perdeu o foco. Terça-feira eu disse aqui, viu, pastor? Estava aqui ainda o nosso, como é que chama aqui? Cartaz, não, cartaz não, era um painel, pronto, painel. Como é que estava escrito aqui? Aí a gente, 3 dias, não é? Um propósito maravilhoso, aprendemos, sábado aquela palavra foi tremenda. Aí tirou o painel daqui, acabou. Aí eu citei a mesma palavra que o senhor citou hoje, hipocrisia. Eu falei aí na terça-feira. Então a gente precisa aprender e praticar e exercitar. Depois daquele dia, eu aumentei a minha oração. E vou aumentar mais. Porque eu me comprometi, não foi com a igreja, foi comigo mesmo e Deus. Meu Deus está aí, ó, eu estou vendo, eu preciso. Sou eu que tenho que decidir. Por mim mesmo. Agradar a Deus. E sabe quem é o beneficiado? Sou eu. Sou eu. Mas a gente fica vivendo de ilusão, né? Vem, faz tudo muito bonito, maravilhoso, só que não pratica. Não adianta. Não adianta. E precisa botar em prática. E nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. Esses milagres precisam acontecer. Mas nós precisamos ter foco, nós precisamos nos unir em oração, nós precisamos nos preocupar com aquilo que nós estamos falando para viver. Porque pregar é fácil. Pregar é fácil. Falar aqui é fácil. É fácil. Falar aqui é fácil. Eu quero ver cumprir. E tem vezes que Deus me pega assim. Ele me bota para falar algo, e às vezes eu falo sem querer, eu falo, porque você falou, agora você vai fazer, e eu fico me espremendo. O negócio não é brincadeira. Você não quer dizer, mas ele quer que você fale, e você fala, porque ele lhe imprensa. Te ajeita aí, sujeito, vá, te conserta, vá, fala, agora faça aí o que você falou. E a gente fica naquela situação difícil, mas é assim que ele faz. Deus quer operar em nossa vida. Amém. Irmãos, olha, pensa em um tipo de gente que Jesus não suportou. Foi os religiosos. Foi o único povo que ele bateu sem pena. Porque era só aparência. Eles só tinham aparência. E eles criticavam o que era cheio de poder de Deus. Não é? Eles criticavam a igreja, ele perseguia a igreja, né? Depois nós vamos ver aqui em Atos 5, eles prendem os apóstolos, porque ficaram com inveja dos sinais que os apóstolos faziam. Inveja, está escrito aqui.
Ficavam com inveja. E os apóstolos estão lá fazendo a obra, o poder de Deus se manifestando, curando, fazendo sinais, e eles invejando e prenderam os apóstolos, porque eram só religiosos. Só. Jesus chamou de hipócrita, sepulcro caiado, raça de víboras. Chamou de um bocado de coisa pesada. Falava na cara, não falava por as costas, Jesus só falava na frente. Por quê? Porque eles não representavam nada. Nunca mudaram a vida de ninguém. Só atrapalhava. Só fazia atrapalhar. Então Deus, Ele quer manifestar esse poder sobrenatural, e sinais e maravilhas têm que acontecer em nosso meio. Então o anjo vai lá e arranca Pedro, tira de lá, porque havia uma manifestação do poder pela unidade da igreja, que orava incessante, orava intensamente. Não era oraçãozinha qualquer, era com intensidade. Era uma oração fervorosa, contínua, permanente, pelo líder. Volte um pouquinho aí. Atos 5,17. Glória a Deus, aleluia. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Então eles foram presos, porque estavam fazendo a vontade de Deus, e as pessoas religiosas invejaram-os e os prenderam. Só que mais uma vez, de maneira miraculosa e espetacular, Deus envia um anjo que entra naquela prisão e os tira de lá sem ninguém ver. Só que Deus tudo que faz é com um propósito. Ele diz: olha, saiam e vão, se apresente no templo, anuncie a palavra, fale da minha palavra. E eles foram, cumpriram o comissionamento. Eles foram e anunciaram. Eles não temeram, eles não tiveram medo. Nós tivemos uma situação que foi difícil, mas que muitas pessoas temeram tanto que calaram a boca e ficaram quietos. Foi a pandemia, que deixaram de frequentar o templo por causa da pandemia, com medo. Tem gente até hoje usando máscara. Você precisa estudar um pouquinho para você saber o que significa máscara. Que teste foi esse que a nova ordem mundial fez com a população do mundo? Estude, você vai ver. E muitos aceitaram pacificamente, e muitos vão aceitar a marquinha da besta pacificamente, não é? Só foi um treinamento. E muitos que estão tão encorajados, né, para serem perseguidos, que dizem assim: ah, a palavra vai se cumprir. Vai, mas tu está preparado para enfrentar a perseguição? Porque ela está vindo aí. Todo dia tem um sinal no Brasil. No Brasil. No Brasil. Está aí. Bem claro, os acontecimentos você tem que acompanhar. Todo dia. Ontem teve um evento, muito sério no Brasil. Reuniões de emergência seríssimas.
Então, tem que se preparar. Tem que se preparar. Buscando a Deus, orando, se revestindo do poder de Deus e falando, parando de falar besteira. Tem muita gente falando besteira, sem saber o que está falando. Gente defendendo o que não sabe nem o que está defendendo. Então, cuidado, porque você serve a Deus e Deus vai cobrar. Cuidado com o que fala e com o que faz. Que nós somos filhos de Deus e Ele vai reivindicar de nós tudo. Diz que cada palavra que sai da nossa boca não vamos prestar conta. Amém? Então Deus quer que a gente fale da sua palavra. Pedro diz assim: aquele que fale, fale a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. É ela que muda todas as coisas. Ela que transforma tudo. Por isso que aquele centurião disse assim: ó, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas diz só uma palavra e o meu servo vai estar curado. Uma só. Porque a palavra de Deus é o dínamos, é o poder explosivo que gera vida. Amém? Para encerrar, vamos para Atos 16. Nós já vamos encerrar. Está tão bom, mas não tem jeito, a gente tem que encerrar. Atos 16, 22. Paulo é enviado pelo Espírito Santo para Macedônia. Ele chega na cidade de Filipos, começa a pregar, e de repente ele e Silas também são agredidos e são presos. Diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Amém? Então observe que aqui havia uma situação muito difícil, muito complicada. Aqueles dois homens já tinham sido agredidos com chicotadas, e estavam presos e amarrados em cadeias, em correntes. Mas observem que eles sabiam que estavam no centro da vontade de Deus, porque era Deus que os havia enviado para a Macedônia, para aquele lugar. E eles estavam anunciando o Evangelho, e por anunciar o Evangelho foram presos, foram agredidos. Mas eles não perderam o foco, eles sabiam que havia um propósito, e eles estavam à meia-noite orando e cantando louvores a Deus. Eles estavam adorando ao Senhor, eles estavam focados no reino de Deus, e na unidade do Espírito, os dois ali, e onde estiverem dois ou mais em nome do Senhor, Ele está presente. O poder de Deus se manifestou de uma maneira tão sobrenatural que houve um terremoto. Os alicerces da prisão foram abalados, e todas as portas se abriram, e todas as cadeias se quebraram, todas, nenhuma ficou fechada a porta, e nenhuma cadeia ficou inteira, ela foi rompida pelo poder de Deus. E será se Deus não pode mais fazer hoje? Pode. E o que está faltando para Deus fazer? Basta a gente descer. Se humilhar e se unir. A unidade. A unidade. Porque Deus colocou um povo neste lugar com um propósito.
E o propósito aqui não foi a gente vir aqui cantar, né? Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Não é só a minha bênção, né? A gente quer a bênção, cada um quer a sua bênção. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser abençoadores, porque melhor é dar do que receber. Por isso que ele diz, dai. Quando nós damos, ele diz que nos abençoa com a medida recalcada, sacudida e transbordante. A gente precisa entender, né, o contexto das coisas que Deus nos falou, e a gente colocar na nossa vida. O Evangelho é simples, porque eles são práticas diárias. Todo dia a gente tem que estar praticando, né? É no trabalho, é na rua. E é tão engraçado na rua. A gente está na rua, sempre tem uma pessoa no nosso caminho, né? Acontece uma situação, tem uma pessoa. Deus colocando no nosso caminho. Deus colocando. E Deus coloca pessoas. E às vezes não são pessoas que a gente queria encontrar, né? Não são pessoas que a gente gostaria de encontrar, mas que são necessárias na nossa vida. Então, em nome de Jesus, vamos invocar o nosso Deus. Aleluia, Deus. E vamos buscar ativar a nossa fé. Amém. Colocar a fé em prática, para que os milagres aconteçam. Em nome de Jesus. Amém. Amém.